Agora, vocês têm que saber de algo muito importante. As leis penais, elas não se esgotam, o sistema penal, a legislação penal, ela não se esgota no Código Penal. Muito pelo contrário. Hoje, no século XXI, nós estamos passando por uma era de superação de códigos, tá? Filosofia jurídica tem dito isso. Os códigos tiveram o seu auge no período pós-napoleônico, quando Napoleão criou o Código Civil da França de 1804, que até hoje está em vigor, com algumas modificações sérias, né? Que a França se tornou um Estado bem liberal, mas o Código Civil da França até hoje é de 1804. E quando Napoleão editou esse código, ele era tão pretensioso que ele falou: estou criando um código eterno, porque Napoleão se acreditava um enviado divino. É por isso que todo louco hoje fala que é Napoleão Bonaparte, né? Napoleão acreditava que era um enviado divino. Ele falou que estava criando um código civil para a humanidade. Os códigos civis do Ocidente foram todos inspirados no Código Napoleônico. Só que hoje nós estamos passando por uma era de desregulamentação de códigos. Os fatos da vida vêm sendo regulamentados por leis especiais. Por isso que hoje as leis especiais estão tomando uma importância muito grande. Isso não é menor essa realidade, né? É a mesma coisa. Não quer dizer que no direito penal não seja diferente, muito pelo contrário. O Código Penal está pequenininho, gente, perante as leis penais que vêm surgindo. Por exemplo, depois dessa reforma penal, que mudou muita coisa no sistema penal, lei de crimes organizados, lei de crimes hediondos, mudou uma boa parte do Código de Processo, né? Eu estava estudando recentemente a lei dos crimes hediondos, mudou coisa demais. Então, assim, o que você viu de crime hediondo até o ano passado, esquece, porque mudou completamente, 80% da lei mudou, tá? Principalmente as regras de cumprimento de pena. No próximo encontro, a gente começa nessas leis especiais, justamente com a lei dos crimes hediondos, que agora vai despencar em concurso, vai cair muito. Mas antes da gente entrar e continuar na matéria, eu quero falar aqui de duas leituras que eu estou fazendo e eu quero indicar para vocês. Uma é do direito. Olha aí na tela. Gente, na minha tela, as letras parecem invertidas. Eu acho que no de vocês, não. Introdução à Ciência do Direito, André Franco Montoro. Eu tenho um carinho muito grande por esse livro. André Franco Montoro morreu, não sei se foi em 99 ou 2000, mas ele não é um livro de artigo de lei. Ele é um livro de doutrina da ciência do direito. Eu tenho um carinho muito grande por esse livro, porque eu achei que ele estava perdido. Eu fui olhar no guarda-roupa do meu pai, encontrei ele. Um dos últimos autógrafos que o Montoro deu em vida foi eu que peguei. Ele fez aqui um autógrafo, uma dedicatória, né, em 99. E logo depois, eu lembro que ele estava dando essa palestra em Goiânia, logo depois ele morreu. O aeroporto de Guarulhos chama Aeroporto André Franco Montoro. Para quem não sabe, ele foi governador de São Paulo 2 vezes. Ele foi o mentor do Fernando Henrique Cardoso, né? Ele foi o cara que formou intelectualmente Fernando Henrique. Então, se vocês não leram, é uma obra, embora seja uma obra antiga, gente, ela não perdeu a atualidade. Agora, não leia um comentário de lei antigo, tá? Isso aqui é uma obra mais de filosofia do direito. E um livro que eu quero mostrar para vocês, que eu estou lendo agora, relendo, vocês vão achar muito engraçado aqui, ó. Dá para ver aí na tela, História da Feiura, Umberto Eco, italiano. Umberto Eco fala como se construiu o conceito de feio ao longo da humanidade. Muito interessante, olha a capa do livro. História da Feiura, de Umberto Eco. Né? Sugiro para vocês, quem quiser emprestado, eu empresto. Esse do Franco Montoro, eu pego até um termo de devolução assinado, porque tem autógrafo e o homem já morreu, né, gente? Vamos lá no vilipêndio a cadáver. 211, vilipêndio a cadáver. Gente, eu já expliquei o que significa a expressão vilipêndio. Vilipêndio é sinônimo de quê? Fala, gente, quem quiser escrever aí do lado. Vilipêndio é sinônimo de tornar vil, tornar desprezível. A pessoa vilipendia cadáver, por exemplo, dando um tapa simbólico no rosto da pessoa morta no momento do velório. Isso é vilipêndio a cadáver. É um exemplo que está no livro do Damásio. A pessoa, com fim de desprezo, urina sobre o cadáver. Isso é vilipêndio a cadáver. E o tipo fala, vilipendiar cadáver ou suas cinzas, pena detenção de 1 a 3 anos e multa, certo? Então, aqui você tem impedimento ou perturbação de cerimônia funerária, violação de sepultura
destruição, subtração, ocultação de cadáver e vilipêndio a cadáver, todos esses tipos penais devidamente explicados. Pessoal, nosso bloco, o nosso conteúdo se refere ao direito penal 3, que no código, presta atenção, no código ele termina aqui, só que existem umas leis especiais que estão previstas no plano de ensino. Entre elas, a nova redação da lei dos crimes hediondos. Agora a gente entra em algumas leis que são excessivamente cobradas em concurso. Esses crimes aqui, crimes contra a organização do trabalho, crime contra o sentimento religioso, crime contra o respeito aos mortos, quando cai, é uma, duas questões. Vocês podem olhar em todos os sites que tem questão de concurso. E quando você entra nesses capítulos, principalmente quando você busca lá pelo que concurso, são poucas as questões. Agora, quando você busca lei de crimes hediondos, lei de crimes organizados, lei de crimes ambientais, lei de contravenções penais, é uma pancada. Então, a partir do nosso encontro da aula que vem, a gente entra nestes crimes. Só que, para finalizar essa aula, eu quero falar para vocês do bem jurídico do próximo capítulo, para depois a gente só pegar o gancho, que entra nos crimes contra a dignidade sexual, que talvez seja um dos capítulos mais cobrados em concurso do Código Penal. Vejam bem, eu vou falar da noção constitucional de dignidade sexual. Presta atenção. Constitucionalmente, durante o século XX, que foi o século da revolução sexual, nós passamos por vários conceitos que a Constituição teve que traduzi-los e colocar em seus vários textos nas várias constituições que o Brasil teve. Vocês sabem que para o direito constitucional, um dos conceitos de Constituição é que ela é um estatuto jurídico do político, ou seja, ela tem uma formatação jurídica, mas ela traz em seu conteúdo, muito mais do que outras normas, ela traz em seu conteúdo orientações e decisões políticas. Então, quando a Constituição traz um princípio de liberdade sexual, ela automaticamente está criando autorização para que outras normas infraconstitucionais venham regulamentar o tema. O Código Penal regulamentou a partir do momento que ele trata dos crimes contra a dignidade sexual. Começa no 213 estupro. Nós não vamos analisar estupro hoje. Nós só vamos entrar no capítulo para você pegar o gancho quando começarmos os crimes contra a dignidade sexual. Agora eu pergunto para você, digo para vocês, hoje o conceito de dignidade sexual é amplo. O conceito de dignidade sexual em termos constitucionais se correlaciona com o princípio da dignidade da pessoa humana, porque tem dignidade sexual quem tem dignidade humana. Então fica fácil você puxar um vínculo dissertativo entre esses dois temas. Quem tem liberdade sexual, de consequência, dignidade sexual hoje no Brasil? Me respondam por áudio, gente. Eu estou precisando ouvir a voz de vocês. Estou com saudade de todos. Quem tem dignidade sexual no Brasil? De acordo com a nossa Constituição. Eu não estou falando da Constituição da Arábia Saudita, eu não estou falando da Constituição da China, eu não estou falando da Constituição da Rússia, que criminaliza o fato de ser homossexual, eu não estou falando desses estados totalitários, eu estou falando de um estado democrático, que é o Brasil. Quem tem liberdade sexual de acordo com o nosso ordenamento constitucional? Resposta. Todos, né? Todos, Natália. Todos? Concordam com a Natália, gente? Concordam? Alguma pessoa pode ser excluída da proteção da dignidade sexual? Não. Todas as pessoas são detentoras da dignidade sexual porque ela é um rio caudaloso que flui da dignidade da pessoa humana. Ou expressão bonita que o Assis Ungria usava, né? O Assis Toledo, casando os dois, o Assis Toledo usava. Né? Ela é um rio caudaloso que flui da dignidade da pessoa humana. Sempre foi assim? Sempre foi assim? Vejam bem, gente, que até os anos 60, por aí, 70, se dizia que a mulher casada não poderia se negar ao ato sexual com o marido. Porque se ela se negasse, ela estava ferindo um dos deveres do casamento, que é a prestação do débito carnal. E se o marido a estuprasse, ele estava no exercício regular do direito do casamento. Que absurdo, que coisa do passado. Né?
Então, nesse caso, o marido que estuprava a mulher não respondia por crime no passado. Isso estou falando, gente, jurisprudência de até os anos 70, hein? Porque os anos 70 foi o ano da Revolução, né? O divórcio surgiu em 1977. Então, a mulher casada não podia se negar. Antigamente, até mais ou menos essa época, mais ou menos, pessoas que comercializavam o sexo, como, por exemplo, travestis, prostitutas, transexuais e congêneres, o que hoje nós chamamos de LGBT, não tinham liberdade sexual, não tinham a proteção penal, do direito penal no que se refere à proteção da sua sexualidade, porque se dizia que se eles estavam realmente comercializando o sexo, como é que eles poderiam ser vítima de estupro? Era um contrassenso. Então, nós tínhamos uma sociedade altamente machista que foi melhorando e hoje nós temos esse amplo espectro, né, esse leque aberto da proteção da dignidade sexual. Vejam bem vocês que a dignidade sexual é um bem jurídico amplo, é um bem jurídico abrangente hoje, e a cada dia que passa, a dignidade sexual vem tomando novos contornos. Por exemplo, até 2013, quem podia ser vítima de estupro era só a mulher. O homem podia ser vítima de outro crime, que era atentado violento ao pudor. Hoje é tudo vítima de estupro, né? De acordo com as reformas que houveram. Então, todas as pessoas são vítimas, são portadoras da dignidade sexual. Não importa a sua qualidade. Segundo, qualquer pessoa pode praticar crime contra a dignidade sexual. Qualquer um pode ser sujeito ativo. Terceiro, a dignidade sexual é um bem jurídico, que é um rio caudaloso que flui da dignidade da pessoa humana. Tem dignidade sexual quem tem dignidade da pessoa humana. Então, todas as pessoas, sem exceção. Quando você fala em crimes contra a dignidade sexual, o tema é interessantíssimo. O tema é interessantíssimo. A gente entra no crime por excelência contra a dignidade sexual, que é o estupro, tá? Estupro. Até 2013, isso já está revogado, o conceito de estupro era a conjunção peniana na cavidade vagínica. Se você pega qualquer livro antigo, tá assim. A conjunção peniana na cavidade vagínica, mediante violência ou grave ameaça, ou seja, contra a vontade da vítima. Isso era estupro. A violência, ela é chamada de vis corporalis. Vis corporalis. Vou até escrever aqui do lado como é que se escreve em latim. Ó. Violência vis corporalis. E a grave ameaça é o anúncio de um mal injusto e grave que venha a tolher a liberdade da vítima. Isso era estupro. Somente a mulher era vítima de estupro. O estupro se consumava com a introdução do pênis na vagina. Por que eu estou falando isso com violência ou grave ameaça? Antigamente era muito comum tentativa de crime de estupro. Tentativa. Porque se o estupro era a introdução peniana na cavidade vagínica, mesmo que com violência ou grave ameaça à pessoa, se o indivíduo quisesse estuprar, mas se ele tocasse agressivamente os seios da vítima, era tentativa de estupro. Tá? E reduzir a pena de 1 a 2/3, a redução na tentativa é grande. Hoje, com a nova redação, qualquer pessoa passou a ser vítima de estupro, até o homem. Né? O homem podia ser vítima de atentado violento ao pudor, então foi revogado e agora ele é vítima de estupro. E o que era tentativa de estupro passou a ser crime consumado, porque o estupro deixou de ser a conjunção carnal para ser qualquer ato libidinoso praticado com violência ou grave ameaça. Vejam vocês que a modificação da lei foi profunda. Então, hoje, se o indivíduo, vamos supor que o dolo final dele seja a introdução peniana na cavidade vagínica mediante violência. Mas durante o ato da violência, ele não chega a introduzir, mas ele pratica violentamente um ato impúdico, né? Um ato sexual, por exemplo, apalpa violentamente os seios ou as nádegas da vítima. Isso é estupro consumado ou estupro tentado? Se fosse antes de 2013, era tentado, hoje é consumado. Então, você me pergunta, Adriana, então não quer dizer que não é possível a tentativa de estupro? Se você pega o Nucci e se você pega o César Roberto Bittencourt, eles vão dizer a mesma coisa. Tentativa é possível, porém, atualmente, de difícil caracterização, porque o que era tentado virou consumado. Então, Adriano, se você está dizendo que esses autores dizem que a tentativa é de difícil caracterização, me dá um exemplo. Eu vou dar o exemplo do Nucci. Suponha-se que o agente querendo estuprar a vítima leve-a para um local ermo, mediante grave ameaça usando arma de fogo,
No momento que está tirando a roupa, mas ainda não tocou-lhe o corpo, é impedido pela polícia. Tentativa de estupro. Ele está tirando a roupa para estuprar a vítima, para tocar-lhe o corpo, ainda não lhe tocou. Mas fica comprovado que o dolo dele era estuprar. Neste caso, ele começou, mas foi impedido por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tentativa de estupro. Tecnicamente, é defensável. Tecnicamente, para fins de análise da lei, é defensável. Na prática, é pouco visualizável, porque a tendência do legislador foi punir de forma mais severa os crimes contra a dignidade sexual praticados mediante violência ou grave ameaça. Com um detalhe, gente: estupro, seja ele na modalidade simples ou seja ele na modalidade qualificada, inclusive o estupro de vulnerável, todos agora são hediondos, tá? Antigamente tinha uma polêmica sobre o estupro na modalidade simples, acabou essa polêmica. Todos, simples ou qualificado, todos se tornaram crimes hediondos, tá? E o estupro é hediondo por excelência, né? Porque é um crime grave. Sujeito ativo, qualquer pessoa; sujeito passivo, qualquer pessoa. É visualizável, então, hoje, o estupro contra um homem, perfeitamente técnico, desde 2013. Professor, Oi. você falou aí do... como é que é o conceito aí de conjunção? Você falou bem no início. Esse é o conceito antigo, Sival. Ah, é antigo. Antigo. E cuidado, é isso que eu falei, eu vou repetir. Esse conceito antigo. O estupro era conjunção carnal, pênis, vagina, mediante violência ou grave ameaça. Não quer dizer que pênis, vagina, hoje, mediante violência ou grave ameaça, não seja estupro. Continua sendo. Eu só estou dizendo que com a reforma da lei não é só isso. É isso Ah, tá. e qualquer outro ato libidinoso. Então, gente, essa reforma feita em 2013 pela lei... gente, eu estou falando de 2013 e 2009, desculpem. Essa reforma feita em 2009 pela lei 2015 foi amplamente elogiada, porque tornou mais técnico o crime de estupro. Gente, vamos ser sinceros, antes de 2009, se você só coloca a mulher como vítima de estupro e o homem como agressor de estupro, isso está colocando a mulher... É claro que a mulher, na maioria das vezes, é vítima de estupro, e o homem, como atentado violento ao pudor, está colocando a mulher numa situação de menor proteção, porque se você fala que o estupro é só conjunção carnal, o resto é tentativa, entenderam? O resto é tentativa. Agora não. Agora, apalpou o seio com violência ou grave ameaça é estupro. Apalpou a nádega com violência ou grave ameaça é estupro. Ampliou a proteção da mulher. É isso que eu estou querendo dizer. A mulher agora está mais protegida. E o homem também, né? Mas eu estou falando a mulher, que classicamente a mulher sempre foi vítima, tá, gente? Existe lei Maria da Penha, existe lei João da Lapa. Então, vocês vejam aí que a proteção da mulher é maior, e eu defendo essa proteção, não estou falando isso criticando, não. Eu defendo, a mulher necessita dessa proteção, porque a mulher sempre foi, em termos sexuais, em termos morais, em termos patrimoniais, em termos econômicos, sempre foi vítima em razão da sua condição de vulnerabilidade. Então, a lei foi melhorada, a lei foi ampliada. Vejam bem vocês que a mulher agora, qualquer ato sexual é estupro, tá certo? Tá certo? Agora, umas reformas foram feitas mais recentemente. Quem se lembra daquele fato que o indivíduo dentro de um ônibus no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, ejaculou no corpo da mulher? Quando ela percebeu, ele já havia ejaculado no corpo da mulher. Se ele ejaculou, certamente estava de forma sorrateira se masturbando dentro do ônibus ao ponto de ejacular no corpo da mulher. Vocês se lembram disso? Quem se lembra desse fato que deu um grande escândalo na mídia brasileira, né? Eu acredito que vocês se lembram. A polícia prendeu em flagrante, porque populares seguraram esse indivíduo, a polícia prendeu em flagrante em razão de estupro. A juíza que recebeu o flagrante relaxou a prisão e disse que o fato era atípico, porque não houve violência e nem grave ameaça. Entendeu? A juíza está certa? Na época ela estava. Depois, o Congresso Nacional, mais do que depressa, aprovou o crime de importunação sexual, que a gente vai estudar ele lá na frente. Então, com a aprovação do crime de importunação sexual, aquele fato daquele indivíduo que ejaculou no corpo da vítima, num ônibus dentro do Rio, dentro da cidade de São Paulo, aquela conduta se tornou crime. Agora, para esse indivíduo, a lei penal pode retroagir para prejudicar o réu ou não? Gente, qual que é a regra da retroatividade? Não Fala. pode. A lei penal só pode retroagir se for benéfica. Então, aí a população aplaudiu, mas quem não tem conhecimento de direito pensou que o cara foi punido. Não foi nada, porque a lei penal não pode retroagir, a não ser que seja
em benefício do acusado. Certo, gente? A não ser que seja em benefício do acusado. Então, essa proteção da Ele dignidade... que retroagiu, né, professor? Hã? Ele que retroagiu, né? Que ele cometeu o crime de novo e foi preso depois. Muito bem, Sival, mas depois, passou uma semana, ele foi pego dentro de outro ônibus, mas aí ele chegou a praticar uma grave ameaça, ele ameaçou a mulher com a faca, né? Cara doente, né? Deve ser um psicopata. Então, ameaçou a mulher com a faca. Então, depois ele foi punido, mas por aquele fato, não. E tá certo a lei penal não retroagir, viu, gente? Porque se a lei penal é criada ex post factum, deixa eu escrever aqui do lado para vocês, ó. Ex post factum, ou seja, depois do fato e retroage, eu estou dando lugar a uma tirania. As leis são feitas para frente, nunca para trás. Não retroage, a não ser que seja em benefício do réu. Mas só dando essa palhinha com relação aos crimes contra a dignidade sexual, gente, vamos ver o estupro 213, redação ótima, reforma perfeita, ampliou o objeto de proteção da lei, que é a dignidade sexual, só merece elogios. Vamos lá. 213. Constranger alguém, tá vendo? Tá escrito alguém aí? Antigamente era mulher, agora é alguém, tá? Protegeu até mais a mulher, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, como disse o Sival aqui. A conjunção carnal já era clássica. A ter conjunção carnal, ou a praticar, ou permitir que com ele se pratique, qualquer outro ato libidinoso, ou como diz aqui, outro ato libidinoso. Então, o que era tentativa de estupro foi para o caput. Agora vocês viram a redação. O crime ficou muito mais pesado. Pena reclusão de 6 a 10 anos. Gente, estupro é uma pena pesada, além de ser crime hediondo, tá? Parágrafo 1º. Se da violência resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14, pena de reclusão de 8 a 12 anos. Se resulta lesão corporal de natureza grave, você já sabe o que é lesão grave, né? Você vai lá no 129, parágrafo 2º, todo mundo já estudou. Ou se a vítima é menor de 18 e maior que 14, também tem uma qualificadora. Porque se ela for menor que 14, gente, dá estupro de vulnerável, tá? Estupro de vulnerável, a pena pode ser no máximo de 15 anos, é uma pena muito severa. Então, o limite aqui é entre 18 e 14, pela reclusão de 8 a 12. Depois, parágrafo 2º, estupro seguido de morte, reclusão de 12 a 30 anos. Gente, interessante é o seguinte, para a gente fechar o raciocínio. Estupro seguido de morte, reclusão de 12 a 30 anos. Homicídio qualificado, reclusão de 12 a 30 anos. Como é que você vai diferenciar o estupro seguido de morte do homicídio qualificado e de estupro e homicídio? Ou questãozinha que cai na prova de juiz. Eu nunca vi uma questão tão manjada na magistratura igual essa. Essa questão é muito manjada. Estupro seguido de morte ocorre quando, no contexto do estupro, a violência é excessiva, ou até mesmo a grave ameaça, por exemplo, a pessoa tem um problema cardíaco, a grave ameaça é tão insuportável que a pessoa tem uma síncope, um colapso cardíaco, em razão da violência ou grave ameaça, como modus operandi, olha aqui como é que escreve, como modus modus operandi para a prática do estupro, dentro da sequência do estupro, ela morre. Então, aí é estupro seguido de morte, pena 12 a 30 anos. Pode acontecer um estupro e também um homicídio. Por exemplo, o indivíduo estupra a vítima, ou grave ameaça, praticou um estupro na modalidade simples, não gerou violência, não gerou lesão corporal grave, não gerou nada. Mas suponha-se que depois de algumas horas ou de alguns dias de ter praticado esse estupro, a vítima comece a dizer que irá denunciá-lo. O indivíduo volta no local que estuprou e mata a vítima. Ele responde pelo estupro, na modalidade simples, mas o concurso do homicídio qualificado, não pelo estupro, mas homicídio qualificado para a ocultação de outro crime. Vocês se lembram que lá nas qualificadoras, se o crime começa praticado mediante paga, promessa de recompensa, no homicídio, né? Por motivo fútil, por motivo torpe, por meio insidioso ou cruel, que possa causar perigo comum, isso aqui é um mantra, por meio de fogo, asfixia, tortura, e depois, como forma de garantir a impunidade ou ocultação de crime anterior, é o inciso 5, se eu não me engano, 5.
lá do artigo 121, parágrafo 2º. Então, se ele estupra, sai do contexto do estupro, termina o iter criminis aqui, ó, ô aula boa, gente, iter criminis, eu empolgo, termina o iter criminis, termina o caminho do crime, e depois que ele fechou, que ele concluiu o verbo, passa um tempo, ele volta para garantir a impunidade, você tem o estupro e o homicídio qualificado, na modalidade consumada. Muito importante esta questão. Beleza? Professor, Pode falar. no caso aí, um qualifica, o outro vai como agravante? Não, nesse caso aqui, o estupro vai na modalidade simples, né? Ele vai na modalidade simples. Agora, se ele praticou o homicídio como forma de ocultar o crime anterior, você tem uma qualificadora. Você tem um homicídio qualificado para ocultar o crime anterior. Se tiver outra segunda qualificadora, você não pode qualificar o crime duas vezes, porque a Isso. qualificadora, ela modifica os limites entre mínimo e máximo de cada crime. Se tiver duas, três, quatro, como você perguntou, você só usa uma. O resto É, você usa lá no artigo 59, na dosimetria da pena, em algum dos 8 itens, para aumentar na dosimetria da pena, porque senão seria bis in idem, dupla punição isso. pelo mesmo fato. Lembrou disso? Aham. São as regras de dosimetria de penas, são as regras de você analisar esses conflitos de norma, tá? Então, assim, Uhum. o estupro é um crime que gera hoje muita polêmica, e depois dessa reforma, gente, toda prova que envolve penal, você pode esperar. Crime de contra a dignidade sexual, você pode esperar. Tá? Crime contra a organização do trabalho, crime contra o sentimento religioso, crime contra os respeitos aos mortos, né? Você não espera muito, não. Se cair, você estudou. É mais ou menos assim que funciona. Crimes contra a honra, da mesma forma, né? A não ser a injúria qualificada por questão racial, né? Que é a chamada injúria racial. Essa cai muito. Né? Lesão corporal é um crime que a gente já estudou também, que cai muito. Despenca, furto, roubo, extorsão mediante sequestro, receptação, estelionato, né? E esses são, assim, clássicos, né, nas provas de concurso. E agora chega aqui nos crimes sexuais, despenca tudo, tá? Esses aqui são muito visados, tá? Então, cuidado com essa diferenciação. Ah, e crimes contra a vida, né, gente? Homicídio, o príncipe dos crimes, como dizia o Nelson Hungria, né? O crime por excelência, o crime sem o qual os outros não existiriam. Tá ali atrás do Nelson Hungria, né? Guarda ali com carinho. Então, o homicídio, claro, né, os crimes dolosos contra a vida, envolve muito essa questão também. Pessoal, é o seguinte, a partir da aula que vem, a gente vai entrar nas leis penais especiais. Nós temos a obrigação de estudá-las, elas despencam. Entre elas, a Lei Penal Especial por excelência, Lei de Crimes Hediondos. Detalhe, ela foi totalmente modificada, 80% dela foi modificado, agora com a reforma penal. Inclusive, os critérios de progressão de regime para crime comum e crime hediondo mudou. O que eu vou pedir para vocês? Daqui a pouquinho já vai dar o running out aqui, o terminando o tempo. Né? O que eu vou pedir para vocês? Em casa, por gentileza, leiam a lei dos crimes hediondos, mas não leiam ela no Vadimeco. Aí, já deu terminando o tempo. Não leia no Vadimeco, não. Leia ela no site do Planalto. Você entra coloca no Google Lei dos Crimes Hediondos, na frente escreve Planalto. Tá? Lei dos Crimes Hediondos, na frente Planalto. A hora que sair ela no site do Planalto, você vai ver o tanto de coisa que foi revogada. Porque as partes que foram revogadas aparecem com um traço no meio, né? Aquele traço no meio e a redação embaixo. Você pode até comparar. E a aula que vem a gente vai debater isso aí. Né? Eu vou até tentar achar algumas questões sobre elas, se já caíram, porque eu acho que tem tão pouco tempo que não deu tempo nem das bancas fazerem as questões ainda. Principalmente por causa agora do Covid, né? Suspenderam todos os concursos, o povo está puto da vida. Mas agora, quando voltar também, vai voltar assim, abrindo a porteira, né? É questão temporária. Então, peço para que vocês leiam a Lei dos Crimes Hediondos 8.072, de acordo com a nova redação no site do Planalto. Pessoal, o tempo está terminando. Obrigado demais pela presença de vocês. Estou com saudade de todos. Vocês não sabem a falta que me faz estar lá naquela faculdade. Né? Principalmente para encher o saco do Rivaldo. Né? Rivaldo, toda semana ele vem aqui em casa. Semana passada ele veio 2 vezes. Mas me faz muita falta a presença de vocês, a presença da sala de aula, o ambiente acadêmico, a troca de ideias. Mas, por outro lado, nós estamos aprendendo, né? Nós estamos nos reinventando. O grande desafio do século XXI
o autor que eu muito gosto, né, o Harari, ele fala, é a capacidade do ser humano de se reinventar. A informação no século XXI vai passar como nunca passou em nenhuma outra história da humanidade, tão rápido. Se você não reinventa, você fica desatualizado antes mesmo do fim da sua própria existência. É necessidade de reinvenção. Nós, na nossa geração aqui, nunca nos reinventamos de forma tão rápida por causa desse Covid-19. Então, a inteligência vai ser uma necessidade de reinvenção. Esteja com o coração aberto para as novas oportunidades que vão surgir, e essas reinvenções sempre vêm para o bem. A Revolução Industrial foi uma revolução lenta, que veio uma reinvenção com a máquina a vapor. Ela demorou a chegar. A reinvenção tecnológica está chegando no dia a dia. Quando vocês faziam ensino médio, não tinha WhatsApp. Agora já tem. Não tinha essas redes sociais loucas, agora já tem. Há dois meses, Amém. há 2 meses atrás, ninguém sabia o que era Zoom. Agora todo mundo sabe. Como é que é, Isaías? Amém. Então essa necessidade de reinvenção, ela vem para o bem. Você aprende. Ela é uma forma de você exercitar a inteligência. Né? Então, estejam assim, de coração aberto. Gente, eu estou à disposição no meu WhatsApp, qualquer hora do dia ou da noite. Vocês todos têm liberdade para me mandar Professor, qualquer hora. Às vezes eu não respondo no momento porque eu tenho um monte de coisa para responder, mas eu respondo. Contem comigo. Fala, Sival. tipo assim, a gente já vai entrar em maio já, né? Isso. Aí vai maio, junho, vai ter férias, né, normalmente, né? Julho. Então, a segunda VA deve estar bem próxima já, né? Nós tem 2 VAs ainda. Sival, hoje eu encontrei com o professor Daniel. Ele falou assim, Adriano, nós estamos agindo de acordo com as leis que estão surgindo. Pode ser que o Estado libere daqui 2 semanas, pode ser que o Estado não libere. Nós estamos todos dependendo de uma decisão estatal, entendeu? Se eu tiver alguma notícia, Sival, eu me comprometo de mandar para você pelo WhatsApp e você manda para o grupo, tá? Tá bom, então. Alguém falar alguma coisa, eu garanto para vocês, assim que eu tiver, eu mando naquele grupo nosso que está com os representantes. Vocês podem me chamar a qualquer hora, gente. Se vocês quiserem fazer grupo comigo, junto no grupo, pode fazer. Nesses dias eu estava respondendo mensagem aqui do pessoal 2 horas da manhã, não me importo. Estou aqui à disposição. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Obrigado pela presença de vocês. Deus ilumine a semana de vocês. Espero que os estudos sejam proveitosos e fiquem com Deus. Obrigado, gente. Posso encerrar? Obrigado. Pode. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Boa semana.